Olá, amantes da verdade. Sejam muito bem-vindos ao canal O Publicador do Reino. Em 1935, em um congresso em Washington, Estados Unidos, o irmão Joseph Rutherford fez um emocionante discurso com o tema A Grande Multidão. Esse entendimento afetou frontalmente a forma como interpretamos diversas passagens bíblicas e fez com que simplesmente tudo se tornasse harmonioso e lógico no que tange nossa interpretação da Bíblia. Um fato que foi impactado é justamente a forma como as testemunhas de Jeová encaram a ceia do Senhor. Vamos falar mais sobre isso? Deixem o like e inscrevam-se no nosso canal. Logo depois da vinheta, vamos tratar do tema O Novo Pacto e a Ceia do Senhor. Fique conosco. Esse vídeo contém algumas informações complexas. Talvez seja necessário assistir mais de uma vez. Também preparamos uma matéria completa que vamos disponibilizar na descrição do vídeo. Recomendamos que você veja, pois esse vídeo é um resumo do artigo que preparamos. Para começar nossa análise, é importante conceituar aqui alguns detalhes importantes. Não há como tratar do tema da Santa Ceia sem falar sobre alguns pactos bíblicos. Os pactos são contratos entre duas ou mais partes ou pessoas. Os pactos registrados na Bíblia mostram que Jeová faz pactos para oficializar novidades no desenvolvimento de seu propósito progressivo. Um pacto muito significativo é o Pacto da Lei. Quem eram as partes desse pacto? Jeová e a nação natural de Israel. Moisés foi o mediador ou pactuante desse pacto. Esse pacto foi validado com o chamado sangue do pacto, mediante o sacrifício de um animal. O profeta Jeremias anunciou, conforme lemos em Jeremias 33, 31 a 34, um pacto que iria substituir o pacto da lei e o chamou de Novo Pacto. Quem eram as partes desse novo pacto? Jeová e o chamado Israel de Deus. Jesus foi o mediador ou pactuante desse pacto. O novo pacto foi validado com o sangue do pacto do próprio Jesus Cristo quando ele morreu no ano 33. Tendo isso em mente, podemos ver agora sobre a cerimônia que Jesus estabeleceu no dia de sua morte, a chamada Ceia do Senhor ou Santa Ceia. Esses relatos se encontram nos chamados evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Também o encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ver o panorama que encontramos no livro de Lucas, capítulo 22, dos versículos 14 a 30. Dos versículos 14 a 18, vemos Jesus celebrando a Páscoa judaica com seus apóstolos fiéis. Dos versículos 19 e 20, lemos quando Jesus instituiu o novo pacto. Vamos ler o versículo 20. Do mesmo modo, também o copo, depois de terem tomado a refeição noturna, dizendo: Este copo significa o novo pacto, em virtude do meu sangue, que há de ser derramado em vosso benefício. Então note que Jesus diz que o sangue dele estabelece o novo pacto. Note também que nessa noite, os participantes desse novo pacto tomaram dos emblemas da cerimônia, a saber, do vinho e do pão não fermentado. Seguindo. Dos versículos 21 a 27, os apóstolos discutem e Jesus os repreende. E dos versículos 28 a 30, Jesus faz um pacto distinto com eles e o chama de Pacto para um Reino. Vamos ler. No entanto, vós sois os que ficastes comigo nas minhas provações. E eu faço convosco um pacto, assim como meu Pai fez comigo um pacto para um reino, a fim de que comais e bebais à minha mesa no meu reino. E vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Agora estamos vendo um pacto diferente que Jesus chama de pacto para um reino. Quem são as partes desse pacto para um reino? Jesus e os ungidos.
Note que Jesus diz que os que estão sob esse pacto se sentarão para julgar no reino dele. Então, quando você escutar aqui o termo ungido, saiba que se refere aos que têm esperança de viver no céu e reinar sobre a terra. Então, vimos 3 importantes pactos até agora, a saber: 1. O pacto da lei que Moisés mediou. 2. O novo pacto que Jesus mediou. 3. O pacto para um reino. Atenção ao que vamos dizer agora, pois será determinante e vai calcar toda a nossa análise a partir de então. Os participantes dos emblemas da Santa Ceia são membros do novo pacto. E os membros do novo pacto são participantes da chamada celestial. O que está em disputa aqui é justamente se os que possuem esperança terrestre devem tomar dos emblemas, sendo eles mesmos parte do novo pacto. Asseveramos que não, e vamos provar isso agora, mostrando 3 evidências iniciais. Primeiro, o livro de Hebreus. Bem, o objetivo do novo pacto é claramente explicado no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Vamos ler. De modo que é por isso que ele é mediador de um novo pacto, a fim de que, por ter havido uma morte para o seu livramento, por meio de resgate das transgressões sob o pacto anterior, os chamados recebessem a promessa da herança eterna. Então, vemos a conjunção explicativa aqui. Por isso, Jesus mediou o novo pacto com um objetivo claro, a saber, que os chamados recebessem a herança. O novo pacto é para os chamados. E quem eram os chamados que Paulo identifica aqui como objeto do novo pacto? Na carta aos Hebreus, sempre que Paulo usa o verbo chamar em relação aos cristãos, ele o usa exclusiva e especificamente para os irmãos ungidos de Cristo. Vejamos as ocorrências no livro de Hebreus. Em Hebreus 2:11, Jesus chama alguns de seus irmãos. Em Hebreus 3:1, lemos sobre os participantes da chamada celestial. Hebreus 5:4. Há Jesus sendo chamado para ser sumo sacerdote, e por extensão, o mesmo raciocínio vale para os demais sacerdotes de Cristo no céu. Hebreus 9:15 mostra os chamados para a herança eterna. E Hebreus 11:18 vemos os cristãos ungidos, chamados de descendência de Abraão. Portanto, há diversas passagens neotestamentárias que relacionam o novo pacto apenas com a esperança celestial. A questão não é, me mostre um texto excluindo os que possuem esperança terrestre do novo pacto. A verdadeira questão é, me mostre um texto incluindo as outras ovelhas no novo pacto. Não existe um sequer. Não há nenhum evangelista, apóstolo no Novo Testamento aplicando o novo pacto. Aqueles que possuem esperança terrestre. Cada um dos chamamentos que vimos no livro de Hebreus exclui as outras ovelhas do novo pacto. Mas outros textos mostram que esse grupo com esperança terrestre também se beneficia desse pacto, como a comparação com outros textos evidenciará a seguir. Lembrando que o termo beneficiários do pacto é bíblico, como mostra Mateus 26:28 e Marcos 14:24, onde lemos que o sangue do pacto foi derramado em benefício de muitos. Jesus chama os ungidos de seus irmãos, e a Bíblia diz que os de esperança terrestre também serão considerados filhos de Deus. Os participantes do novo pacto recebem o chamamento para a vida celestial, e os de esperança terrestre receberão sua recompensa na terra. Hebreus 1:5 mostra a função sacerdotal dos ungidos, e a Bíblia mostra aqueles que estarão usufruindo desse sacerdócio na terra. No livro de Hebreus, os ungidos são chamados de descendentes de Abraão, e a Bíblia mostra que pessoas de todas as nações, e isso inclui as outras ovelhas, não participantes do pacto, serão abençoadas por meio dessa descendência. Portanto, mesmo não sendo uma das partes diretas do novo pacto, as outras ovelhas colhem seus benefícios. Vamos continuar provando isso. Segundo argumento, a expressão sangue do pacto.
Jesus referiu-se ao vinho da celebração como sangue do pacto. Essa expressão é rara na Bíblia. 1. Vimos há pouco o texto de Hebreus 9:15. Nesse contexto, em Hebreus 9:20, Paulo usa a expressão sangue do pacto. 2. Paulo usa essa expressão também em Hebreus 10:29. No contexto imediato, faz-se referência ao novo pacto e consta a seguinte observação em Hebreus 10:19 e 20. Vamos ler. Portanto, irmãos, visto que temos denodo para com o caminho de entrada no lugar santo, pelo sangue de Jesus, que ele inaugurou para nós como caminho novo e vivente através da cortina, isto é, sua carne. Temos então que os outros usos da expressão sangue do pacto, que é emblema do novo pacto, alude direta e especificamente ao papel de abrir caminho para a vida celestial. Essa é outra evidência fortíssima, que o novo pacto é exclusivo para os que reinarão no céu e exclui os de esperança terrestre como parte direta desse pacto. Terceiro argumento, a observação de Jesus ao passar o vinho. Logo ao passar o vinho da celebração, Jesus fez uma observação muito significativa, registrada por 3 evangelistas. Vamos ler uma delas em Mateus 26:29. Eu de modo algum beberei novamente deste produto da videira, até aquele dia em que beberei vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Esse fato é muito significativo. O mesmo cálice de vinho que Jesus disse representar o novo pacto e conter o simbólico sangue do pacto, é associado à alegria do reencontro celestial entre Jesus e seus seguidores ungidos. O ponto é, enquanto passava o vinho da ceia, Jesus fez um comentário associando aquele mesmíssimo vinho à esperança celestial. Mais uma evidência que o novo pacto é exclusivo para os ungidos e exclui os de esperança terrestre como parte direta do pacto. Para deixar claro, o novo pacto tem como partes Jeová e os ungidos. Já o pacto para um reino tem como partes Jesus e os ungidos. É interessante que Jesus mencione aqui o reino do Pai, pois mais adiante, ao instituir o pacto do reino, ele diz meu reino. Das palavras de Jesus, podemos concluir que o novo pacto diz respeito ao reino do Pai, isto é, a autorização do Pai para cristãos participarem desse reino. Já o pacto do reino diz respeito ao reino de Jesus, isto é, o consentimento de Jesus para que outros reinassem ao seu lado. Outro detalhe, em disputa nesse tema, é se realmente aqueles que não são partes diretas do pacto podem efetivamente ser beneficiados por suas bênçãos. Vejamos agora 3 evidências de que pactos bíblicos podem incluir beneficiários indiretos. Primeiro ponto, estrangeiros que se tornaram prosélitos. O primeiro pacto que citamos nesse vídeo foi o pacto da lei, que foi feito exclusivamente com o Israel natural. Vejamos Êxodo 19:6. Vocês se tornarão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você deve dizer aos israelitas. O pacto da lei não foi feito com estrangeiros, mas eles eram beneficiários do pacto. Vejamos Êxodo 12:49. A mesma lei será aplicada tanto ao israelita como ao estrangeiro que mora entre vocês. Portanto, o estrangeiro usufruía dos mesmos benefícios do pacto, mesmo sem ser parte direta do pacto propriamente dito. Isso se dava por eles se converterem ao judaísmo, se tornando prosélitos. Convém notar que os participantes e beneficiários não constituem uma dicotomia. Todo participante é beneficiário, mas nem todo beneficiário é participante. Agora cabe nos perguntar: existe algum grupo que, mesmo não sendo parte direta do pacto, pode se favorecer dos seus benefícios? Sim, existe. Veremos agora outro exemplo nesse sentido. 2. Sobre os estrangeiros que se apegam ao pacto. Vamos ler Isaías 56:3, 4.
Nem diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca. Pois assim disse Jeová aos eunucos que guardam os meus sábados e que escolheram aquilo de que me agradei e que se agarram ao meu pacto. Esse texto fala de estrangeiros eunucos. Eunucos literais não podiam jamais entrar na congregação de Israel, nem sequer como prosélitos, como diz Deuteronômio 23:1. Logo, evidentemente, nenhum eunuco poderia ser participante direto daquele pacto, isto é, ser uma de suas partes ou ser um de seus membros, mas poderiam se apegar ao pacto, obedecendo às mesmas leis daquele pacto e ser, então, beneficiário de suas bênçãos. Veja essa comparação. Os israelitas sob pacto poderiam ter a lei de Jeová no coração. Os prosélitos e eunucos obedientes também podiam. Os israelitas poderiam ter Jeová como Deus. Os prosélitos e eunucos obedientes também. Os israelitas poderiam conhecer Jeová. Os prosélitos e eunucos obedientes também podiam. Os israelitas, que estavam sob pacto, poderiam ter seus pecados perdoados. Os prosélitos e eunucos, que eram beneficiários do pacto também. Portanto, a mentira que não existem beneficiários de um pacto sem que efetivamente sejam partes diretas do pacto está definitivamente enterrada. É importante fazer uma ressalva aqui. Os estrangeiros poderiam ser beneficiados pelo pacto caso aderissem ao pacto da lei, mas nem de longe isso significa que eles seriam pactuados com Jeová. Se você achar algum texto mostrando que Jeová era pactuado com os estrangeiros, por favor, me mostre. Jeová não fez um pacto com os estrangeiros. Jeová fez o pacto com os israelitas, somente como o povo de Israel. Isso é um fato. Você tem o direito de discordar do que você quiser, mas você não tem o direito de discordar dos fatos. Por sua vez, os estrangeiros tinham que obedecer à lei, o que engloba uma série de regras. Uma delas era participar da refeição pascual, que, cabe frisar, não era o símbolo do pacto da lei. Era somente uma das festividades prescritas na lei, como a festividade dos pães não fermentados, a festividade das semanas, a festividade das barracas, entre outras exigências. A refeição da Páscoa era para comemorar a libertação dos israelitas do cativeiro no Egito, não para simbolizar o pacto da lei. Portanto, comer a refeição pascual não fazia os estrangeiros serem pactuados com Jeová. Jeová não fez o pacto da lei com os estrangeiros, mas permitiu que eles pudessem ter diversos benefícios da lei. O símbolo do pacto da lei foi o sangue do pacto aspergido nos israelitas, assim como o símbolo do novo pacto é o sangue do pacto concedido ao Israel de Deus. Portanto, qualquer sectário que tente relacionar a refeição pascual com a ceia do Senhor está incorrendo em um crasso erro exegético. Vamos ver outro exemplo. Terceiro exemplo. O pacto da lei e o novo pacto são ramos que nasceram do tronco do pacto abraâmico. Esse é outro importantíssimo pacto bíblico que vamos citar aqui. É muito interessante notar a relação entre eles. O pacto da lei foi feito com o descendente literal de Abraão. Por isso, prosélitos não eram pactuados, mas podiam se beneficiar. Quais eram os benefícios? 1. Ter a Jeová por Deus. 2. Fazer parte do seu povo. 3. Seguir sua lei. 4. Ter o perdão propiciado pelos sacrifícios mosaicos. Curiosamente, os mesmos benefícios do novo pacto, registrado em Jeremias 31, do 31 a 34. Por isso, enfatizamos que qualquer dicotomia inferindo que ou se está no pacto ou não se usufrui bênção alguma é mentirosa. Eles poderiam usufruir todos esses benefícios sem serem partes do pacto, porque não eram parte do descendente literal de Abraão. O novo pacto é paralelo. Apenas os que fazem parte do descendente espiritual de Abraão estavam pactuados, mas outros estrangeiros espirituais, por assim dizer, eram beneficiados. Vamos fazer uma análise, agora fazendo um contraste do novo pacto com o pacto anterior.
Vamos ler Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se obedecerem fielmente à minha voz e guardarem o meu pacto, certamente se tornarão minha propriedade especial dentre todos os povos, pois a terra inteira pertence a mim. Vocês se tornarão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você deve dizer aos israelitas. Note que o pacto foi feito com toda a nação de Israel. Eles poderiam se tornar um reino de sacerdotes e uma nação santa. O pacto havia sido feito com toda a nação de Israel? Sim. O reino de sacerdotes aqui seria constituído de representantes da nação, mas a nação santa seria a nação inteira, todos os participantes do antigo pacto. Pedro explica, então, o cumprimento dessa expressão sob o novo pacto e, consequentemente, a aplicação sobre quem a nação de Israel representaria majoritariamente, em sentido profético. Veja a primeira de Pedro 2,9. Vocês são raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo para propriedade especial. Vocês quem? Os destinatários da carta de Pedro eram os ungidos. Pedro explica no contexto que se refere aos sacerdotes santos e aos renascidos com herança celestial. Se Pedro citasse apenas o sacerdócio real, como se cumprindo nos ungidos, seria sustentável o entendimento do sacerdócio real, como sendo os ungidos, e a nação santa, como sendo todos os cristãos. Mas Pedro aplica ambos os termos somente aos ungidos que possuem a função sacerdotal. Em resumo, a nação santa, isto é, todos sob o antigo pacto, tem o cumprimento no novo pacto aplicado aos ungidos. Agora, se tratando de Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34, ali vemos anunciado o novo pacto. Vamos ler partes dessa passagem. Eis que vem dias, é a pronunciação de Jeová, e eu vou concluir um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não um igual ao pacto que concluí com os seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois este é o pacto que concluirei com a casa de Israel depois daqueles dias. A única tentativa de tentar incluir as outras ovelhas no novo pacto vem de uma interpretação isolada e abstrata dessa passagem. Já adianto que, na tentativa de refutar esse vídeo, simplesmente os antagonistas da verdade irão apenas repetir esse texto e desconsiderar tudo o que provamos até aqui e ignorar o que apresentaremos a seguir. Pois bem, percebemos que a expressão casa de Israel e casa de Judá é simplesmente uma característica da profecia de Jeremias. Se entendermos figurativamente que representam os de esperança celestial e os de esperança terrestre, sendo as 12 tribos todos os servos de Jeová, então todos os cristãos estariam no novo pacto. Mas disso teríamos alguns problemas. 1. Isso conflitaria com o fato de o novo pacto ser aplicado apenas aos de esperança celestial no Novo Testamento, como Paulo bem explica aos Hebreus. 2. Lucas capítulo 22 nos ensina que aqueles no pacto para um reino julgarão as 12 tribos de Israel. Ora, as 12 tribos são membros do novo pacto ou serão julgadas por eles? Conclusão. Inevitavelmente, teremos de atribuir significados diferentes às 12 tribos nos dois contextos. 3. Outra sutil indicação de que a expressão casa de Israel e casa de Judá em Jeremias 31 não representariam duas classes, mas que serviriam apenas de ênfase, é que no versículo 33 o profeta menciona apenas a casa de Israel. Resumindo, atribuir uma interpretação paralela, aplicando essa passagem de Jeremias 31 a todos os cristãos, isto é, as duas esperanças, é desespero, e isso conflitaria com toda a harmonia bíblica, harmonia apresentada até aqui. Não esqueçam de ver o artigo acadêmico completo que preparamos sobre esse tema. Está na descrição do vídeo, porque lá
apresentamos mais implicações de atribuir um significado genérico do termo Israel ou tribos de Israel a todos os cristãos sem o devido critério. Só mais um detalhe também. Lá respondemos outras questões dos antagonistas. Uma delas inclui até o irmão Joseph Rutherford. Sim, os antagonistas, principalmente os apóstatas, sempre arrumam um jeito de incluir Russell ou irmãos antigos no meio dos argumentos. Até a esposa de Russell eles citam. Hilário, não é mesmo? Bem, continuando. Falando sobre Ezequiel, capítulo 37, o fato de Israel poder representar os ungidos e outras ovelhas nesse contexto não significa que isso se dê em todos os casos, como veremos resumidamente a seguir. Poder-se-ia entender o Israel espiritual como sinônimo de congregação, termo que na Bíblia se aplica primariamente ao grupo de ungidos, mas que também pode se aplicar à congregação internacional, composta de ungidos e outras ovelhas, como mostro nesse slide. Observe que em Lucas 22:30 acontece no contexto do dia da expiação. As 12 tribos ali não se referem a todo o povo de Deus, mas excluem os ungidos, além de fazer referência a um tempo futuro. Sentarão, julgarão. Agora veja, Tiago 1:1. Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão espalhadas. Tiago escreve então as 12 tribos que estão espalhadas. O tempo verbal aqui é no presente. Se quisermos que os dois textos tenham aplicação idêntica, teremos que concluir que Tiago excluiu os apóstolos dos destinatários de sua carta. Entretanto, o contexto de Tiago, capítulo 1, indica os ungidos como destinatários de sua carta. Então, os termos Israel ou 12 tribos têm aplicações diferentes em função do contexto. Não adianta generalizar. Alguns usam Apocalipse capítulo 7, versículo 4, para dizer que as tribos ali representam toda a humanidade e os ungidos provêm de entre esse grupo. Eles usam o significado da preposição eka em grego para afirmar que o significado ali é a partir de toda, ou que vem de toda. Aqui encontramos a falácia da etimologia. E vamos explicar. Uma falácia etimológica consiste em imaginar que um dos significados fornecidos pela etimologia coincida necessariamente com o sentido da palavra que a pessoa deseja empregar. Pois bem, as preposições possuem uma ampla gama de significados nos idiomas. Por exemplo, em português, uma das maiores sutilezas sintáticas é a distinção entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, por usarem a mesma preposição, a saber, de, para ilustrar justiça de Deus e adoração de Deus. No primeiro caso, entendemos algo que provém de Deus, e no segundo caso, algo que é direcionado a Deus. Fenômeno similar acontece com a preposição eka no grego, que nem sempre significa de entre. Em Apocalipse 18:20 é traduzida como contra. Em Apocalipse 16:10 é traduzida de, no sentido de por causa de. Na maioria das vezes traduz-se simplesmente como de. Que tal preposição nem sempre significa parte do todo, notamos em Apocalipse 7:17, que diz que Deus enxugará toda a lágrima dos olhos deles, isto é, dos membros da grande multidão. Será que Jeová escolherá alguns de entre a grande multidão para enxugar-lhes as lágrimas? Também em Apocalipse 17:6, que fala da prostituta embriagada com o sangue dos santos. Estaria ela embriagada com uma parte de entre o sangue dos santos? Não, pois Apocalipse 18:24 afirma que nela se achou o sangue de todos os que foram mortos na terra. E agora? A preposição ek ali tem significado totalitário. Cuidado com interpretações de sectários, caros seguidores. Portanto, a preposição ek nem sempre significa parte do todo, e o seu uso tentando inferir que o Israel de Deus é todos os cristãos não se sustenta, é falacioso e não pode ser conclusivo. Além disso,
Se as 12 tribos em Apocalipse 7 são todos os cristãos, perde-se totalmente o contraste com a grande multidão no mesmo capítulo. E perde-se o contraste entre o número definido e indefinido. Mas, ainda que entendamos o EK em Apocalipse 7 como o de entre, isso não necessariamente significaria que as 12 tribos são todos os cristãos. Note que o assunto ali não é a unção de certas pessoas, mas sim a sua selagem, isto é, a selagem final e definitiva pré-grande tribulação. Assim, podemos entender que as 12 tribos de Apocalipse 7:4 são todos os que recebem a unção e que, dentre eles, são selados os que permanecem fiéis até a morte, ou até a grande tribulação. Chegamos agora na parte final desse vídeo. Toda a erudição dos antagonistas da verdade se baseia nesses dois silogismos que apresentaremos a seguir. Primeiro caso. 1. O livro de Jeremias, 31 a 34, anuncia o novo pacto em substituição do pacto da lei. 2. O novo pacto foi realizado com a casa de Israel e com a casa de Judá. 3. Os termos Israel e Judá se referem à grande multidão e aos ungidos. Logo, todos os cristãos são partes do novo pacto e devem tomar dos emblemas da Santa Ceia. Se qualquer uma das premissas for falsa, o argumento se torna inválido. Como vimos, as aplicações dos termos Israel e Judá, ou 12 tribos de Israel, podem ser aplicadas exclusivamente aos ungidos e às vezes podem ser aplicadas aos de esperança terrestre, mas não nesse contexto do novo pacto, porque os escritores neotestamentários aplicam o novo pacto somente aos ungidos, como vimos especialmente em Hebreus e 1 de Pedro. Segundo caso. 1. O novo pacto promove uma relação especial com Jeová e perdão de pecados. 2. Só está sob o novo pacto aquele que participa diretamente da Santa Ceia, isto é, comendo do pão e do vinho. 3. Somente os ungidos participam diretamente da Santa Ceia, tomando dos seus emblemas. Logo, só os ungidos se beneficiam do pacto. A grande multidão não participa do novo pacto, portanto, não colhe seus benefícios. Esse é o silogismo mais infantil. A premissa 2 é falsa. Vimos que os pactos descritos na Bíblia podem ter beneficiários indiretos. Como a Bíblia mostra que apenas os ungidos são partes do novo pacto, então as outras ovelhas não são partes diretas, mas podem colher benefícios e bênçãos provenientes dele, assim como os outros pactos bíblicos tiveram beneficiários secundários. Resumo do vídeo. 1. Vimos que o novo pacto substituiu o antigo pacto, a saber, o pacto da lei, e que esse pacto foi feito entre Jeová e Israel. Jesus foi o mediador desse pacto, e Israel aqui foi aplicado pelos escritores do Novo Testamento como sendo os ungidos. Os participantes do novo pacto tomam dos emblemas da cerimônia, isto é, o pão e o vinho. 2. Vimos que o pacto para um reino foi feito entre Jesus e os ungidos. 3. Vimos que os participantes dos emblemas da Santa Ceia são membros do novo pacto, e os membros do novo pacto são participantes da chamada celestial, ou seja, são ungidos. 4. Vimos 3 exemplos de pactos bíblicos que partes externas, isto é, não participantes do pacto, se beneficiaram de todas as bênçãos do pacto propriamente dito. 5. E por fim, vimos que as tentativas de generalizar o termo profético Israel, aplicando sempre aos de esperança terrestre e celestial como um todo, são falaciosas e desarmoniosas com o contexto bíblico. Pois bem, agora pense, querido seguidor, o que eu direi a Jesus quando ele voltar? Eu direi que eu comprovei por mim mesmo a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus, delineada na Bíblia e ensinada pela liderança da verdadeira fraternidade cristã na Terra? Ou direi que preferi dar ouvidos a um sectário que tem interpretações rancorosas, contraditórias e falaciosas sobre a Bíblia e sua antiga religião?
Lembre-se que Satanás distorceu as palavras de Jeová quando falou com Eva e usou até mesmo as escrituras sagradas de modo aparentemente lógico para fazer Jesus tropeçar. Não esqueçam de deixar o like para que mais pessoas recebam essas informações. Deixem seus comentários respeitosos e inscrevam-se aqui no canal. Estamos só começando. De seus amigos e irmãos, o publicador do reino.